Olá, meu nome é Jordan Cobelas e nesse vídeo irei apresentar o meu trabalho para obtenção de grau de mestre intitulado Polarização Virtual, estudo da dinâmica de cenários politicamente polarizados em sites de redes sociais. Este trabalho foi orientado pelos professores Tiago Henrique Silva e Alexandre Gremel. Situações polarizadas são caracterizadas pela tendência de pessoas com características, interesses e comportamentos semelhantes formarem grupos fortemente ligados. Em mídias sociais, a polarização pode se tornar um problema de grandes proporções, quando usuários são expostos de forma seletiva a conteúdos alinhados ao seu posicionamento político, com maior frequência em relação a conteúdos que introduzem diversidade, possibilitando a formação de câmaras de eco na rede. Uma possível solução para minimizar os efeitos das câmaras de eco e contornar os filtros bolha seria por meio da criação de laços entre grupos polarizados. Esse é o papel dos intermediadores, alguns poucos usuários capazes de criar pontes entre grupos distintos na rede. Dado o posicionamento estratégico desses usuários na rede, essa pesquisa teve como objetivo compreender como usuários de sites de redes sociais se engajam com informações compartilhadas por intermediadores altamente centrais na rede, que denominamos Bubble Poppers. Com este trabalho, buscamos responder as seguintes perguntas: quem são os principais Bubble Poppers? Quais informações compartilham? E como usuários reagem a essas informações? Para responder essas perguntas, este trabalho comparou duas situações políticas com diferentes níveis de polarização: a eleição presidencial brasileira de 2018 e a eleição federal canadense de 2019. Para isso, foram montadas redes de retweets com dados coletados durante o período eleitoral em cada país e inferido o posicionamento político dos usuários nas semanas antes, durante e depois do período eleitoral. Sobre essas redes, foram identificados os top 100 usuários com maior capacidade de levar conteúdos para grupos com posicionamentos políticos distintos por meio da introdução de um algoritmo chamado Bubble Popper, baseado nos algoritmos de Betweenness e Bridgeness. Essa foi uma das contribuições mais importantes deste trabalho. Dentre os top Bubble Poppers, alguns se destacaram por manter essa posição no decorrer das semanas estudadas, sendo a maioria veículos de notícias, no caso brasileiro, ou jornalistas influentes, no caso canadense. Sabendo quem eram os top Bubble Poppers em cada semana, o próximo passo foi obter conteúdos de notícias apontados pelos links em tweets publicados por eles. Sobre esse conjunto de dados, focamos em 3 entidades: o conteúdo da notícia, o domínio em que o conteúdo foi publicado e o tópico do conteúdo. A polaridade dessas entidades, então, foi extraída para possibilitar a análise do comportamento de usuários quando expostos a conteúdos, domínios ou tópicos, levando em consideração sua orientação política. Entre os resultados, foram identificadas algumas características em comum nas situações políticas do Brasil e do Canadá. Uma delas foi que domínios neutros tendem a alcançar grupos politicamente segregados com maior facilidade, conseguindo distribuir conteúdos de forma balanceada às bolhas. Apesar disso, mesmo que os usuários sejam expostos a conteúdos políticos diversificados e que mostram diferentes perspectivas de uma mesma realidade, ainda preferem engajar com aqueles que reforçam seu viés político. Ou seja, os Bubble Poppers, em vez de moderar pontos de vista, apenas distribuem informações diversas para as bolhas, e os próprios usuários se encarregam de amplificar a mensagem que lhes convém, enquanto descartam aquelas que não colaboram com seu ponto de vista, potencializando o efeito das câmaras de eco. É importante salientar que o tópico não influencia no engajamento. Dessa forma, basta que o conteúdo seja congruente com o viés de quem o está recebendo para que seja propagado, independentemente do que se trata ou qual foi o domínio que o gerou. Esses achados contribuem para o entendimento do papel da mídia jornalística online e traz avanços importantes para a computação com a introdução do algoritmo Bubble Popper, que pode ser adaptado para aplicação em outros problemas que envolvem a identificação de nós que conseguem alcançar grupos distintos na rede com maior facilidade. Parte desse trabalho foi feito em colaboração com uma pesquisadora da Universidade de Stanford, que gerou uma publicação no Webmedia de 2019, e outra publicação mais recente na revista EPJ Data Science, contando com a colaboração de pesquisadores da Universidade de Toronto. Quer saber mais sobre os desdobramentos deste trabalho? Acesse sites.google.com/view/online polarization.
Muito obrigado!